Bom dia a todos e todas. Eu vou contar um pouco a experiência do projeto em Várzea Paulista, que se chamou Entrando na Rede, que foi um grande convite para as pessoas entrarem em rede. E a forma com que eu organizei um pouco a apresentação foi no sentido de pensar uma linha do tempo, né, com a ideia de passar um pouco para vocês como a gente foi construindo isso num processo bastante intenso e contínuo. A implantação, como eu já disse, ela se deu em 2005, com a municipalização das medidas socioeducativas. Então, à medida que nós municipalizamos as medidas e começamos a atender os adolescentes em conflito com a lei, nós conseguimos a garantia do direito de todas as outras crianças e dos adolescentes. Então, esse foi um grande marco na cidade, foi um grande debate, logo em 2005, do que era necessário para o atendimento dos adolescentes em conflito com a lei. Justamente nesse período, houve uma chamada da Fundação Telefônica e nós inscrevemos o projeto, considerando uma pequena rede de atendimento que privilegiava o atendimento dos adolescentes em conflito com a lei. Porque a estratégia que as pessoas estavam pensando na época era montar um projeto que contemplasse todos os serviços dentro de um único espaço de atendimento. E a discussão que nós fizemos com o Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente era que o grande desafio era de inserir esses adolescentes nos outros espaços da cidade, junto com todas as outras crianças e adolescentes. E aí, nesse sentido, ninguém mais que o adolescente em conflito com a lei precisa de rede, precisa de um atendimento transversal. Em 2006, a gente inicia a mobilização, então eu quis priorizar aqui um pouquinho a questão da mobilização e dos resultados, que essa é uma coisa bastante importante. Nós iniciamos a mobilização numa rotina de encontros quinzenais da rede, que na época era para discussão, para capacitações, discussão do Estatuto da Criança e do Adolescente. E esse espaço de reuniões quinzenais e encontros frequentes, ele foi muito importante para a questão da construção de laços de confiança e da credibilidade das pessoas da rede. Nós começamos com poucas pessoas, com 40, e terminamos com 72 pessoas. Foi a primeira vez que eu vi um processo iniciar com pouca gente e acabar com mais gente, porque o comum é começar com muita gente e terminar com poucas pessoas. E o grande diferencial foi a agenda dos debates, porque nos debates a gente não teve uma agenda fechada onde precisava discutir aquele assunto. As pessoas começaram a se incluir no processo e nós percebemos que, na verdade, os atores que faziam parte do sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente não se conheciam, não sabiam qual que era a atribuição do outro, e a regra era encaminhamentos. Então, foi um momento de muita discussão, porque a pessoa que estava trabalhando no serviço resolvia o problema dela, que era atender e encaminhar. As famílias ficavam caminhando nesse processo de encaminhamentos, e o problema da criança e do adolescente, a sua proteção, não era resolvida. Então, foi um momento de bastante conflito, onde a gente discutiu muito a questão, e daí a culpa é de quem? Aí é porque eu encaminhei para ele não dá retorno, eu faço isso, ele não... Então, como é que a gente entra numa outra lógica de trabalho, onde eu considero as dificuldades e as qualidades dos serviços e das pessoas que compõem esses serviços. Como resultado, a gente tem as reuniões do CMDCA que são abertas. Antes, e lá em 2005, eram reuniões fechadas, né? Qualquer um pode participar das reuniões do Conselho. Aumento dos recursos do fundo, aumento bastante significativo. 100% das entidades que trabalham com crianças e adolescentes na cidade são inscritas no Conselho. Foram captados recursos para outros projetos, como os Novos Rumos, que organizou daí a rede de atendimento às crianças e adolescentes que são envolvidos com drogas, o Observatório da Juventude, que tem pensado o diagnóstico da juventude e como proposta apresentado novas propostas de políticas públicas, o Laboratório de Desenvolvimento Digital, que é um outro projeto que nós temos em parceria com a Petrobras, que pensou a inclusão digital dos jovens e outras formas de linguagem, e a própria mobilização dos jovens na cidade, e o Incluir para Valer, que é específico, que também tem como parceiro a Fundação Telefônica,
que é específico para o atendimento das crianças do trabalho infantil e dos adolescentes em conflito com a lei. O REDECA já está implantado em 60% da rede. Foram 348 horas de capacitações para 296 pessoas. No trabalho infantil, que nós tínhamos 88 casos em 2005, tivemos 2 em 2009 e nenhum em 2010, registrado e encaminhado. A rede de acolhimento institucional foi reorganizada. As rodas de discussão de casos, hoje, os trabalhadores da rede utilizam essa metodologia para discutir os casos de crianças e adolescentes, mas também para outras questões, como, por exemplo, os adultos, os moradores de rua. Então, a rede se procura sozinha, isso virou uma forma de trabalho, um jeito de trabalhar das pessoas, dos trabalhadores envolvidos. Então, isso é muito legal, porque ele está validado, a gente não precisa fazer absolutamente nada. A rede se procura sozinha, esse é um movimento muito bonito. O trabalho em rede tem sido considerado base metodológica para as políticas sociais. Então, hoje, a gente tem um grupo do qual participam o grupo de gestores das políticas sociais, que daí é uma questão mais interna da prefeitura, que tem saúde, educação, segurança pública e desenvolvimento social. E a pergunta que nós temos hoje é qual é a nossa estratégia de cuidado para as nossas crianças, adolescentes e as nossas famílias. E a nossa estratégia de cuidado é o cuidado em rede. Então, isso está sendo consolidado como política pública, enfim, com todos os outros secretários. As medidas socioeducativas, a gente tem se articulado com a rede de ensino, fomos considerados modelo para a região, tem equipe técnica específica, a prefeitura criou novos cargos, foi feito concurso e as equipes estão efetivadas e nós estamos articulados com outras cidades. Esse é o nosso site, entrando na rede.varzepaulista.sp.gov.br. No site vocês vão encontrar algumas publicações com os indicadores da rede, a nossa revista, enfim, todas as informações com mais detalhes. Muito obrigada. Há 2 elementos na apresentação da Giane que me chamaram a atenção. São 2 pequenas frases, mas que indicam bem uma perspectiva que eu gostaria de colocar para vocês. Uma é o título da publicação, Uma Rede Leva a Outra. Eu acho que fica evidente aqui um tipo de processo que é agenciado quando as redes funcionam como rede e quando elas dão certo. Redes têm de levar a outras redes. Não é possível o trabalho de articulação e de mobilização que não gere desdobramentos por meio das ações de conexão. Eu diria que vocês podem desconfiar de processos de rede encapsulados, que se limitam a si mesmos. Redes, necessariamente, levam a outras redes. E uma outra frase muito simpática, bonita, que a Giane disse aqui, que é a de que a rede procura a si mesma, né? A rede se procura. As pessoas não precisam mais fazer contato com os agentes animadores ou facilitadores, ou aqueles que, em tese, centralizariam o processo de animação da rede. A rede se procura a si mesma. Eu acho que esses são 2 elementos indicadores, de forma clara, evidente, de efetividade de processos de rede. Redes que não se desdobram têm problemas. Nesse slide, nós temos aqui uma representação gráfica do que, de modo geral, as pessoas entendem como rede. Uma espécie de organização de caráter associativo, naturalmente, de caráter associativo e colaborativo, mas que tem um limite muito claro, que se encerra nela mesma em alguma medida. Regimentos internos, carta de princípios, regulamentos, processos organizacionais, organogramas, conselhos, etc., de modo geral, se voltam para isso que eu chamo de coletivo organizado. O passo adiante é entender que a rede é isso também, não é para desconsiderar esse processo, mas é alguma coisa a mais. A própria ideia de conectividade nos diz, ou seja, o processo de fazer conexão, necessariamente é um processo de fazer conexão com outros agentes, com agentes de fora, nos diz que é possível que essa organização entendida como rede esteja muito mais
além dos limites formais ou proto-institucionais daquilo que se convencionou entender como organização em rede. Assumir a noção de rede, assumir a noção de conexão, implica assumir a rede como existente para além das fronteiras da rede. E na medida em que rede, de fato, é um processo de desdobramento contínuo, pensar que a rede é, de novo, está, de novo, além das fronteiras daquilo que a gente convencionou chamar de rede. A experiência de Várzea Paulista me parece que é exemplar. Ali a Giane falou a respeito de um processo que, ao invés de terminar com pouca gente, termina com mais gente do que quando começou, né? A outra coisa, a rede que trabalha com a questão dos direitos da criança e do adolescente já passa a trabalhar com questões relacionadas aos adultos. Portanto, se a gente pensa a rede como um processo em curso, um agenciamento, de fato, de colaboração, é preciso, nos faz pensar em focar o nosso olhar para além dessas fronteiras. O segundo passo adiante, que me parece importante, considerando essa primeira provocação, pensarmos rede como uma espécie de arquitetura de contágio, ou arquitetura de conexões simpáticas, ou uma arquitetura de simpatias. Bom, essa perspectiva da rede como um agenciamento de colaborações e de contágio é a perspectiva de uma organização colaborativa que anda, que não para em lugar nenhum, que não tem centro nem localização, mas que pode ser gerenciada, claro, operada, claro, na perspectiva de um fluxo de coalizão. Acho que, então, já que meu tempo está esgotado, acho que seria interessante considerar, a partir de experiências muito ricas como essa de Várzea Paulista, essas duas possibilidades. Pensar para além das fronteiras imaginadas da rede e pensar rede como processos de contágio em curso que fluem pelo interior, pelo âmbito do tecido social. É isso.